Olá, meus queridos, tudo bem? É uma pergunta estranha, né? Tudo bem? Às vezes as pessoas dizem assim: ah, tudo bem, mas aquela minha dor nas costas, sabe como é que é? Tenho dores nas pernas, ainda mais na quarentena, né? Que muitos precisam ficar em casa, acabam deitando relaxadamente no sofá e depois saem com a mão nas costas: ah, tô ficando velho. Ou então fica muito tempo na cama e dói aqui, dói ali. Os que já passaram dos 50 anos, como eu, né? É, bastante passei dos 50. Bastante não, 55, pronto. Mas falam que é a idade do condor. Não da ave condor, mas condor aqui, condor ali, condor acolá. Então, mas daí fala assim: ah, eu conheço um fisioterapeuta que faz um RPG maravilhoso. Aí você vai lá no RPG, deita naquela cama, ele fala: olha para o teto, você olha para o teto, fique o jeito mais confortável possível. Daí a gente fica mais. Aliás, olhe para o teto, não, fique deitado de barriga para cima. Olhe, agora fique o mais confortável possível. Aí você fica lá o mais confortável. Ele fala, abra os olhos. Daí você olha para o teto, né, onde tem um risco, e mostra que o nosso corpo está todo torto. Daí ele vai ajeitando o nosso corpo, tal. RPG, né? Reeducação postural geral. É postura. Nossa postura. Eu encontrei na Bíblia uma postura que devemos ter em todos esses momentos que passamos. Ou de extremo relaxamento, deitado de qualquer jeito no sofá, assistindo aquela série, ou então aquele filme, ou então futebol não tem, né? A não ser que comecem a reprisar ali o futebol, mas postura, postura. Existe também a postura com relação a Deus. A postura liberal é quando nós pegamos a palavra de Deus e fazemos uma interpretação de que o mundo deve, aliás, a igreja tem que se adaptar ao mundo, a igreja tem que se adaptar às novas tecnologias, a igreja tem que se adaptar às novas filosofias. Nós chamamos isso de liberalismo, onde a Bíblia é apenas um livro de histórias. Mas eu sou conservador, sou tradicional, sou reformado, calvinista, e diz assim que o mundo é que precisa se adaptar à Bíblia. A função da igreja é fazer o mundo se adaptar à Bíblia, o mundo ter uma postura, uma reeducação postural geral. E a melhor postura que existe para nós eu vejo no texto de Lucas, evangelho escrito por Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o 50. É uma leitura longa, mas eu vou fazê-la. Lucas 7, 36 a 50. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o seu óleo. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50 denários. Um denário equivale a um dia de salário. Pegue o seu salário, divida por 30 dias, então um denário significa isso. Então, um devia 500 denários, 500 dias de trabalho, e o outro 50.
Vou continuar, versículo 42. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais se perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê esta mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo de seja bem-vindo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começavam a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Jesus foi convidado para participar de um jantar na casa de um fariseu, de um doutor da lei. Nós sabemos que as mesas naquela época não eram mesas como as nossas, que têm pernas altas, mas eram mesas pequenas e eram almofadas ao redor das mesas. Então era costume que quando alguém, um convidado, chegava para jantar, a primeira coisa que o dono da casa providenciava era uma bacia com água para lavar os pés. Depois colocava um óleo perfumado na cabeça desse visitante. E também dava um ósculo, um beijo de seja bem-vindo. Irmãos, Jesus andava na poeira, Jesus andava entre pedras. Eu imagino que os pés de Jesus eram pés feridos por pedras, pés empoeirados. E quando eles se sentavam à mesa, eles, na verdade, eles se inclinavam, né, deixando a metade do corpo no rosto do outro que estava ao lado. É como se ele estivesse meio deitado, com as pernas encolhidas, para poder comer, apoiado no cotovelo e assim, mais ou menos. Logo, os pés de Jesus estavam imediatamente à frente do rosto, da cabeça do outro que estava ao lado dele. O que essa mulher fez? Fez para nos ensinar qual é a melhor postura que devemos ter diante de Deus. Como é o nosso estar diante de Deus? Ela mostra que esta é uma postura correta. Versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorava, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com óleo. Uma postura admirável, uma postura correta, reverência. Às vezes nós imaginamos que Deus é que tem que se ajoelhar diante de nós. Não, nós é que devemos nos ajoelhar diante dele. Nós somos cheios de pecados. As nossas atitudes são atitudes falhas, a não ser aquelas atitudes que nos fazem nos dobrar diante dos pés feridos de Jesus, dos pés que receberam os cravos na cruz. Jesus não negou essa postura para a mulher. Mostra também o texto que é uma postura proveitosa. Ela estava aos pés de Jesus chorando, mostrando todo o seu arrependimento de seus pecados. Era uma mulher de má fama, era uma mulher de vida fácil, era uma mulher conhecida por ser uma mulher totalmente pecadora, mas naquele contato com Jesus, ela se lança aos pés numa postura correta e ela mostra que essa postura é proveitosa porque Jesus recebeu dela essa atitude humilde. No capítulo 8, ainda de Lucas, no versículo 35, quando fala
dos gadarenos, dos endemoniados de Gadara, que Jesus vai e expulsa, no versículo 38 diz assim: o homem de quem tinha saído os demônios. Desculpem, o versículo 35. Versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E todos ficaram tomados de terror. Em vez de ficarem tomados de alegria, porque o ex-endemoniado agora estava vestido, estava pronto, não. Eles ficaram estupefatos, ficaram com medo. Mas o convertido se descansa aos pés de Jesus. Os demônios também dobram seus pés. Dobram-se aos pés de Jesus. Capítulo 8, versículo 41, quando fala de Jairo, ele diz assim: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe das sinagogas, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Este homem encontrou nessa posição uma posição de súplica, uma posição de venha para minha casa. Venha morar na minha casa. Venha. Mas também nos colocar aos pés de Jesus é uma postura segura. Jesus nunca vai nos tirar de seus pés, nos chutando. Sai daqui, pecador. Você vai sujar meu pé com seus pecados. Jamais ele vai dizer isso. Jesus não rejeita aqueles que se submetem humildemente à sua divindade. Jesus não permitirá dano algum àqueles que buscam refúgio nele. Jesus nunca vai negar o privilégio que ele nos dá de estarmos aos pés dele. Páscoa, momento em que devemos ter a melhor postura, temos que nos colocar aos pés de Jesus. Temos que nos colocar aos pés da cruz e ver aqueles pés machucados por sua jornada da vida e perfurados pelo cravo, e lavar esses pés com as nossas lágrimas de arrependimento. Beijar esses pés, porque a melhor postura é estar aos pés de Cristo. Santo Deus, que todos aqueles que estão participando deste vídeo, Senhor, encontrem esta melhor postura diante de Ti. Estar aos Teus pés. Pés abençoados, pés que foram cravados na cruz por nós, pés que merecem as nossas lágrimas, pés que merecem o nosso beijo, pés formosos, pés divinos. Senhor, que a nossa postura de estarmos ajoelhados diante de Ti e aos Teus pés, reconhecendo a Tua soberania e graça, nos faça, Senhor, ter o prazer, a postura correta diante de Ti. Senhor, faz o RPG espiritual, nos reeduque a postura geral da nossa vida, estarmos aos Teus pés, não apenas com o nosso físico externo, mas principalmente com o nosso coração e a nossa mente. Temos que estar cativos dos Teus pés. Para a Tua glória que oramos. Amém. Queridos, estejam sempre aos pés de Jesus, que Ele nunca vai nos chutar, mas sempre vai dar a sua mão para que possamos nos levantar e ficarmos ao lado dele para toda a eternidade.